Olá, novamente. Estamos aqui para continuarmos o assunto sobre orientação a objetos. Hoje estaremos vendo a parte 2, continuação do que nós já vimos. Relembrando que isso aqui é uma revisão, tá? Portanto, vocês já devem ter visto esse conteúdo em outras disciplinas e nós estamos reforçando alguns assuntos. Na aula passada, nós falamos sobre herança. Foi a última coisa que a gente acabou vendo, inclusive vocês fizeram exercícios. Então, eu vou retomar dessa parte em diante, porque o assunto que nós vamos ver hoje depende um pouco da compreensão desse assunto sobre herança. Então, o que a gente tinha visto sobre herança? Herança é uma classe, né? No caso, seria uma subclasse que herdaria características de atributos e métodos definidos em uma outra classe que a gente considera como uma superclasse. Então, nós temos uma classe mais um nível acima, que é a nossa superclasse, e abaixo dela a gente pode ter subclasses, né, que estariam presas, né, a essa classe maior, onde ela pode herdar todos os atributos e todos os métodos que existirem nessa superclasse, correto? Que mais que nós havíamos visto? A subclasse, ela indica uma especialização, ou seja, ela pode implementar características específicas não contempladas na superclasse maior, que é a genérica, a nossa generalização. Tudo bem? Então, a superclasse é a maior, ela tem os seus atributos e os seus métodos próprios dela, mas se a gente precisar especializar, que é o caso da ideia da especialização, né? Ou seja, ter outras classes abaixo dela com atributos específicos para aquela subclasse, ela pode estar fazendo a herança. Mais para frente, a gente ainda vai ver exercícios referentes a isso daqui. Para trabalharmos o conceito de herança aqui nesse tópico de hoje, eu estou trabalhando este conceito que está aqui. Então, nós temos aqui uma classe chamada pessoa. Isso aqui é um símbolo dizendo que a gente tem uma herança abaixo dela, né? Uma especialização. Então, para nós, a classe pessoa é a classe superclasse. Ela é a maior, tá bom? É a primeira, a genérica. Abaixo dela, a gente fez duas especializações. Nós fizemos a classe pessoa física e a classe pessoa jurídica. Por quê? Porque pessoa, a gente pode ter coisas comuns que toda pessoa tem. Porém, pessoa física difere de uma pessoa jurídica. No caso de uma pessoa física ter um CPF, por exemplo, né? Ou um RG, e uma pessoa jurídica não tem, ela tem um CNPJ, então ela tem características diferentes. Então, a gente não pode colocar em cima nessa parte pessoa, ter um atributo CNPJ e ao mesmo tempo ter um atributo RG, por exemplo, tá? Porque horas uma pessoa física vai ter horas pessoa jurídica vai ter outra. Então, o que a gente faz? A gente cria classes separadas, a gente fala que a gente vai herdar, né? Através daquele extend, vamos ver mais para frente isso de novo, e vamos colocar apenas os atributos próprios de pessoa física e próprios de pessoa jurídica e herdando tudo que tiver na pessoa em cima. Para colocar mais alguma coisa nessa herança, coloquei mais uma classe aqui chamada funcionário. Aqui, pelo fato de ter essa setinha, eu estou dizendo que a classe funcionário também vai herdar alguma coisa de pessoa física. Ou seja, funcionário é uma pessoa física e pode ter os seus atributos próprios de funcionários, além de pessoa física. Então, portanto, funcionário, como por este desenho que a gente tem aqui, a gente pode ver que funcionário vai ter as suas características próprias, vai herdar tudo que tiver em pessoa física e também tudo que tiver em pessoa. Ou seja, a gente vai ter uma herança, né, de vários níveis. Isso pode ocorrer e dependendo das classes que a gente fizer. A gente pode ter uma herança em várias camadas. Então, quem estiver bem abaixo, se houver essa ideia de extensão, ela vai herdando da classe de cima, de cima, até chegar na do topo, que é a nossa superclasse. Então, para este desenho que nós fizemos aqui, vai ser o que a gente vai estar trabalhando hoje nessa compreensão de assunto. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos primeiro colocar a definição da nossa classe pessoa, onde a gente deixou um negócio bem simples, tá? Colocamos um único atributo para ela, que seria nome, tudo bem? Então, o nome é tipo string, de protect.
vamos ter o método dela. Então, lembrando que a gente pode ter o construtor, né? Sempre teria que ter um construtor para toda a classe, aqui eu acabei não colocando. Coloquei um get e um set, então, para nome, que todo atributo a gente tem que criar um get e um set, né? Então, relembrando que um get, no caso que eu chamei de get nome, é a operação que a gente faz para obter um nome que está armazenado num determinado objeto, tá? Então, eu chamaria get nome, ela retorna ao string. E, no caso aqui, ela está retornando um nome que é um string, tá? Então, o único códigozinho que tem aqui dentro é retornar o nome que estaria naquele objeto para o qual eu chamei a funçãozinha getNome. A outra seria a setNome, né? Ela é tipo void, ela não retorna nada, mas ela recebe alguém nome. No caso aqui, eu declarei uma variável aqui dentro, string, chamada nome, para que esse conteúdo fosse armazenado no nome do objeto. Então, relembrando de novo, que nós vimos na parte 1, a gente utiliza essa palavrinha este, né, que seria a ideia. Então, o que está nesta variável chamada nome, que foi inicializada com algo que veio para cá, para essa setNome, este conteúdo eu armazeno no atributo nome deste objeto que eu estiver falando no momento. Então, a classe pessoa tem um atributo, dois métodos, getNome e setNome, relativos a nome, e a gente colocou mais um método nessa classe, que eu chamei de mostra classe, tá bom? O conteúdo desse mostra classe é simplesmente mostrar no vídeo a mensagem classe pessoa, ou seja, se eu precisasse mexer, né, eu tiver um determinado atributo, né, um determinado objeto posteriormente, e para esse objeto eu chamar a mostra classe, né, chamar este método para ele, este método vai fazer com que apareça a mensagem classe pessoa, que é para dizer de que classe aquele objeto faz parte, tá bom? Então, prestem bastante atenção neste mostra classe aqui, que a gente vai ter posteriormente trabalhar com ele. Então, e aqui nós terminaríamos a classe pessoa. Bom, fizemos a classe pessoa, que é a superclasse. Agora vamos ver uma classe abaixo daquele desenho que a gente tinha, tá bom? Que seria, por exemplo, agora a classe pessoa física. Lembrando que pessoa física, ela estava num nível abaixo, ela herdava tudo da classe pessoa. Então, para a gente afirmar isso, né, nessa classe aqui, a gente coloca, então, o extends, né, que a gente já tinha visto isso no vídeo anterior, coloca extend pessoa. Então, eu estou dizendo que esta classe vai ter as suas próprias características de atributos e métodos, além de estender, ou seja, de herdar tudo que tiver na pessoa. Então, o que a gente vai colocar aqui? Vamos voltar aqui de novo. Então, a pessoa física, ela vai ter o RG, que a gente viu que era um atributo diferenciado, né? Que em pessoa a gente não precisaria colocar. Então, pessoa vai ter um único atributo, que é nome, e a pessoa física vai ter um atributo a mais, que eu chamei de RG. Tudo bem? Então, como ela está dando de pessoa, ela tem todo o objeto pessoa física vai ter nome e vai ter RG também, tá? Então, da mesma forma, fizemos um get RG para obtermos, né, e retornarmos um RG, e a classe, né, o método para essa classe chamada setRG, que recebe um RG dentro desse string aqui, RG, e armazena este conteúdo no RG, nesse atributo RG, para este objeto que for chamado no momento. Tudo bem? Então, um get, um set para esse RG. E, aproveitando também, fizemos também um método chamado mostra classe, igualzinho que nós tínhamos na classe pessoa, tá bom? Só que nesse mostra classe, ele vai mostrar se alguém, objeto, pessoa física, chamar este mostra classe, vai ser visualizado a frase classe pessoa física, que é para dizer a que classe aquele objeto pertence, tá bom? Mais para frente, então, vamos trabalhar de novo neste mostra classe. Aqui, terminamos a classe pessoa física. Vamos fazer agora a classe pessoa jurídica. Então, pelo nosso desenho lá atrás, lembrando, pessoa jurídica também estendia pessoa,
Ou seja, esta classe vai ter os seus atributos próprios, que no caso eu deixei o CNPJ, e ela vai herdar tudo que tiver em pessoa. Portanto, qualquer objeto tipo pessoa jurídica vai ter CNPJ, que é dela propriamente, e vai ter o atributo nome, que faz parte da classe pessoa, herança. Aqui também fizemos um get CNPJ, né, para retornarmos o CNPJ do objeto. Temos o set CNPJ, que recebe um CNPJ numa variável, e armazena esse CNPJ no atributo CNPJ deste objeto. E também fizemos aquele método chamado mostra classe, igual das classes anteriores, tá bom? Classe pessoa jurídica, que é o que vai ser visualizado se alguém chamar este método. Lembrem, então, que essa já é a terceira classe que nós estamos descrevendo, e até agora todas elas têm este método chamado mostra classe. O nome é sempre idêntico, porém o que está de conteúdo é que é diferente em cada uma delas. Bom? Faltando ainda agora a classe funcionário. Então, por aquele nosso desenho lá atrás, se vocês lembrarem, funcionário, ele herdava a pessoa física, que por sua vez herdava da pessoa, tá? Então, como nós vimos, a classe funcionário, ela tem uma herança de pessoa física e também herda tudo que tiver de pessoa, da classe pessoa, porque essa classe pessoa está acima da classe pessoa física. Para este funcionário, né, para essa classe funcionário, nós colocamos apenas um único atributo para facilitar, chamamos de NumID, ou seja, o número de identificação deste funcionário, ele é um string também. Para ele também temos um get NumID, onde a gente retorna o número do ID que tiver nesse objeto funcionário, e temos também um set num ID, que recebe o número de um ID, armazena lá dentro bonitinho. Então, ele também tem seu get set para o seu atributo. Então, lembrando que funcionário, do jeito que ele está, ele tem o atributo num ID, tem o atributo que está na pessoa física, que é o RG, e também vai ter o atributo nome, que está na classe pessoa. Para ele também nós fizemos o método chamado mostra classe, que vai ter um println dizendo classe funcionário. Então, ó, o método mostra classe, ele está com a assinatura é o que a gente vê nessa primeira linha, nesse cabeçalho. Em todas as 4 classes que a gente definiu até agora, pessoa, pessoa física, pessoa jurídica e funcionário, todas essas 4 classes têm o mesmo método chamado mostra classe, tá bom? Porém, com um conteúdo diferenciado. A gente pode ter isso sem problema nenhum. Bom, aqui na continuação, nós vamos criar uma outra classe, que é uma classe que vai ser executada, porque ela tem um void main aqui, certo? E só para demonstrarmos objeto dentro desse contexto que estaria fazendo alguma coisa. No caso aqui, eu peguei a ideia de criar um objeto chamado func, do tipo funcionário, então foi dessa última classe que a gente viu agora. Vamos dar um new, porque eu preciso reservar um espaço de memória para esse objeto, e vamos pedir para o construtor funcionário inicializar bonitinho cada um dos 3 atributos. Então, lembrando de novo que quem for objeto tipo funcionário vai ter os 3 atributos. O atributo nome, que veio da classe pessoa, o atributo RG, que veio da classe pessoa física, e o atributo próprio do funcionário, que era o NumID, o número de identificação, correto? Então, lembrando que esse func também aqui, a gente chama de uma variável de referência, né? Que é o nosso objeto. Na verdade, ele é alguém que vai ficar na memória e dentro dele vai ser armazenado um endereço de memória, que esta new vai devolver, que é o endereço de memória de onde começam aqueles 3 atributos que vão ser utilizados, né? Para esta reserva que foi feita aqui agora. Na sequência aqui, então, já que eu tenho alguém func, eu posso chamar, por exemplo, todos aqueles sets que a gente viu, né, lá atrás. Então, ó, eu posso chamar func.setNome. Quem é esse setNome? É o método que eu criei na classe pessoa.
porque na classe pessoa a gente tinha um atributo chamado nome. Então, se funcionário está herdando o atributo nome, porque ele está na herança, né? Ele pode também usar o método setNome e fazer com que, por exemplo, o texto Samuel seja armazenado naquele lugarzinho nome. Ele pode também, este objeto agora, chamar a setRG, que é o atributo RG, né? Que vai ser armazenado alguma coisa lá dentro. Então, lembrando que RG estava na classe pessoa física. Então, como o funcionário era da pessoa física, ele pode usar o método setRG que estava fazendo parte da pessoa física também, já que ele herda. Bom, então ele está passando, por exemplo, essa numeração aqui para armazenar no atributo RG. Quem vai fazer isso é o setRG da classe pessoa física. E também chamar o setNumID, que este é um método que está só mesmo na classe funcionário. Bom, passamos um texto aqui, e essa setNumID vai pegar aquele atributo e armazenar lá dentro. Então, a gente viu que funcionário herdou da pessoa física e também herdou da classe acima chamada pessoa. Portanto, ela pode usar os 3 atributos e no caso aqui nós usamos também os métodos que fazem parte dessa herança, que é o setNome e o setRG. Poderíamos também na sequência usarmos o getNome, o getRG e o getNumID, que foram os outros métodos que foram criados lá, para mostrarmos no vídeo quais são os conteúdos desse objeto que foi criado. Tá bom? Então, func recebeu um endereço de memória que Nil passou. Através desses sets aqui, algo foi armazenado neste endereço de memória, por isso que func vem aqui antes, né? E nesse endereço de memória, a setNome vai lá e guarda o Samuel, guarda este número, guarda esse ID. Depois também, através de func, eu posso chamar o método getNome, que é o método que está lá na classe pessoa, que vai lá neste endereço, a partir do endereço que está em func, pega o nome que está lá no atributo nome e retorna o que está lá, que vai ser, no caso, visualizado. O getRG também, que é um método da classe pessoa física, tá bom? Estamos herdando também. Então, ele também vai lá, pega o conteúdo do RG, retorna, e ele é visualizado aqui. E também o getNumID, que é um método da classe funcionário mesmo, porque só a classe funcionária que tinha o numID, tá bom? Então, esse getNumID vai dar um return do número de identificação e o system.println vai mostrar no vídeo. Então, mostramos aqui uma classe funcionário que herdou de 2 classes acima, pôde usar os atributos dessas classes acima e também pôde usar os métodos dessas classes acima, correto? Bom, com isso daqui a gente viu a parte da herança. Então, vimos que uma classe pode herdar atributos e herdar métodos. Agora, vamos falar de um outro assunto que é muito importante dentro da orientação objeto, que é o polimorfismo. Bom, um outro conceito trabalhado bastante, que permite que a gente reaproveite códigos, né? Reaproveite métodos. A ideia da palavra polimorfismo veio do grego, né, que significa muitas formas, ou seja, a gente tem muitas formas diferentes de escrever um método. O polimorfismo aqui no caso seria uma propriedade que 2 ou mais classes que são derivadas de uma superclasse, então essas 2 ou mais classes seriam subclasses, né? Elas estariam derivadas de uma mesma superclasse e essas 2 ou mais classes, elas podem executar métodos que tenham a mesma identificação, ou seja, a mesma assinatura, que é aquele cabeçalho do método, né? Esses métodos têm os mesmos nomes e, porém, têm códigos diferentes. Então, essas classes, que são as subclasses, vão poder chamar métodos executando códigos diferentes, mas elas têm as mesmas assinaturas, tá bom? Isso, lembrando que foram aqueles métodos que eu criei lá atrás, chamado mostra-classe, tá? A gente viu que nas 4 classes que a gente criou, em todas elas eu coloquei aquele método mostra-classe. Então, todas elas tinham essa mesma identificação, essa mesma assinatura, com códigos diferentes.
Cada subclasse, então, ela redefine um método existente na superclasse, ou seja, os métodos são sobrescritos, que é o termo chamado overriding, tá bom? Então, a superclasse tinha também o método dela chamado mostra-classe, mas, porém, uma subclasse, ela pode executar aquele método, mas com o código dela. A gente vai ver isso agora para frente, tá bom? Então, continuando com o assunto polimorfismo, eu estou fazendo agora aqui um exemplinho, tá? Eu vou criar uma classe chamada teste polimorfismo. Nessa classe aqui, estou criando uma funçãozinha main, né? Um void main, onde logo de cara eu estou declarando um objeto P da classe pessoa. Bom, então até coloquei um comentário aqui. Eu estou declarando um objeto P sem a criação. Por que sem a criação? Porque eu não coloquei new aqui, tá? O fato de eu não colocar o new significa, então, que a gente não está reservando espaço de memória. Aqui sim eu estou reservando espaço de memória. Por quê? Porque eu coloquei agora este objeto P, repetir ele de novo. Para ele, eu estou dando um new pessoa. Tá bom? Ou seja, eu estou pegando agora esse P, né, esse objeto que eu acabei de declarar aqui, e estou chamando o método new, né, a funçãozinha new, que reserva espaço de memória, e ela vai reservar um espaço de memória do tipo pessoa, tá? Porque eu estou chamando aqui o construtor pessoa. Então, eu vou ganhar um espaço de memória, onde vai caber um único atributo chamado nome. Tá bom? Então, eu estou dizendo que P agora é do tipo pessoa. Tudo bem? Lembram daquele método que eu criei lá em pessoa que chamava-se mostra classe? Então, agora eu vou pegar este P e chamar o método mostra classe. O que vai acontecer se eu executar este método? Vai aparecer o texto classe pessoa. Esse era o print que estava lá dentro desse método mostra pessoa. Era só para dizer que P, né, ele pertence no momento à classe pessoa. Tudo bem? Então, ó, primeiro só declaramos um objeto tipo P, que é da superclasse. Depois, nós aí sim reservamos espaço de memória com o seu construtor e chamamos um método aqui. O que a gente pode fazer daqui para frente? Ainda temos esse P, né? Ainda temos esse P, que é esse objeto que está aqui. Se a gente fizesse algo diferente agora, reaproveitando este P que foi criado lá em cima, e agora a gente desse um new para a pessoa física, tá bom? Então, agora eu vou estar chamando o construtor pessoa física. Então, o que eu vou fazer agora? Eu estou criando uma outra área na memória, porque o new vai me fazer isso, só que ele vai ser do tipo pessoa física. Eu posso fazer isso? Posso, porque P já começou já como pessoa, que era superclasse, mas agora eu estou querendo que ele tenha, agora dentro dele, o endereço de memória dessa nova área de pessoa física. Então, essa nova área vai ter o quê? O atributo nome e o atributo RG, tá? Porque pessoa física é herda de pessoa. Então, um espaço que cabe em dois atributos. Então, P agora deixou de ter aquele endereço lá em cima, que aquele new de cima tinha dado, e ganhou este new agora, endereço que este new passou agora, que é um endereço de uma outra área de memória, né? Que agora é para uma pessoa física. Se para este P agora eu chamar a mostra classe, eu não vou estar chamando essa mesma mostra classe aqui de cima, eu estou chamando a mostra classe de quem? Da classe pessoa física, porque P agora tem um endereço de alguém, objeto de pessoa física. Então, este mostra classe aqui, se ele for executado o código dele, o que vai aparecer no vídeo? Classe pessoa física. Bom, então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos usando o mesmo nome de método, porém, o código que vai ser executado é outro diferente. Tudo bem? Está mostrando agora pessoa física. E se a gente continuasse? Pegasse esse mesmo P ainda e vamos utilizá-lo agora para criarmos um outro espaço de memória para um outro objeto através do new, só que agora eu quero que seja do tipo pessoa jurídica, tá bom? Então, lembrando que pessoa jurídica era uma classe que herdava de pessoa. Então, portanto, este new vai caber um espaço para dois atributos, o CNPJ e o nome que já vinha da classe pessoa, porque ele herdava de cima, tá bom? Então, estamos reaproveitando de novo este mesmo P que foi criado lá em cima,
bom? Então, P perdeu já este último endereço que ele tinha deste new. Ele ganhou um outro endereço de memória, que agora é de alguém do tipo pessoa jurídica. Então, se agora a gente pegar esse P e chamar de novo mostra classe, qual é esse método mostra classe? Como agora P é de alguém pessoa jurídica, este mostra classe é um método que foi criado lá dentro da classe pessoa jurídica. Portanto, o que que ela vai mostrar? Ela vai mostrar este texto aqui, classe pessoa jurídica. Então, de novo, ó, a terceira vez que nós estamos chamando um método de mesmo nome. Porém, em cada uma das vezes, ele mostrou um conteúdo diferente. E se a gente ainda continuarmos, né? Vamos chamar de novo outro objeto. Vamos criar de novo um outro objeto com esse new, correto? Só que agora vai ser para funcionário. Então, de novo, estamos utilizando o mesmo P, ele vai perder aquele endereço último que ele teve aqui de pessoa jurídica e vai ganhar um endereço novo de memória, onde o objeto para funcionário vai ser criado. Então, P agora está apontando para alguém, objeto tipo funcionário. Então, se de novo a gente chamar o método mostra classe, tá? Ó, quarta vez que estamos chamando mostra classe. Qual é o método mostra classe que vai funcionar? Vai ser o mostra classe que estava dentro da classe funcionário, que mostrava este texto. Ele tinha um print line dizendo classe funcionário. Tudo bem? Então, ó, usamos o mesmo, né? Mesmo P e fizemos com que ele tivesse endereço de 4 objetos distintos e toda vez chamávamos um método referente àquela classe daquele objeto que ele estava no momento. Lembrando que toda vez que eu fizesse esse new, ele perde o endereço anterior e vai ganhando um endereço novo, correto? Este P aqui, então, ele é chamado de objeto, né? Mas ele, na verdade, é uma variável de referência, porque sempre dentro dele existe endereços de memória de uma área da memória, tá bom? Então, aqui fizemos um teste de polimorfismo, ou seja, nós chamamos métodos que têm o mesmo nome, porém, eles executam o código do método da classe que ele estiver valendo no momento. Essa é a ideia do polimorfismo. Bom, fiz um desenho aqui também para vocês, para refrescar um pouquinho aquilo que nós falamos nesse código atrás. Então, quando a gente criou um P pessoa, né? Um objeto tipo P pessoa, ele ganhou um espaço de memória onde ficou esse P, né? Onde lá dentro é sempre guardado um enderecinho de memória. Então, quando eu fiz aquele primeiro P new pessoa, tá bom? Este new reservou esse espaço de memória para caber esse atributo nome, tá? Usou o construtor e guardou um enderecinho de memória lá dentro, que ficou aqui dentro. Quando na sequência eu fiz new pessoa física, tá bom? Este new reservou no espaço de memória algo para caber nome e RG, tá? Porque era nome de pessoa e RG da pessoa física, tudo bem? Guardou o endereço de memória em P, guardou aqui. Então, o fato de ele vir para cá, eu estou substituindo o último que eu tinha ali em cima. Quando a gente fez de novo este new para pessoa jurídica, o que que ele fazia? Ele reservava um espaço de memória para nome, para CNPJ. Nome, porque ele herdou de pessoa, CNPJ, porque é da pessoa jurídica. Este endereço de memória onde começa isso foi guardado em P, lá dentro. Então, cobri os outros que tinham lá para cima. A mesma forma quando a gente fez o new para funcionário. Então, lembrando que quando foi funcionário, ó, a gente tem 3 pedaços. Temos nome, RG e número do ID, identificação, no ID. No ID, atributo próprio de funcionário, RG, que era da pessoa física, e nome, que é da classe pessoa, todas as heranças que ele teve, tá bom? Este endereço aqui ele guardou em P, que foi substituído aqui. Então, a cada vez que eu usei o mesmo P, foi sempre o mesmo local. Isso aqui foi mais para reprisar que P é sempre um local de memória que a cada hora ganhou um endereço bonitinho dessas áreas que foram criadas e, tendo esses endereços, ele pode usar os métodos daquela classe que eu estiver trabalhando, correto? Continuando mais um pouquinho, podemos concluir o quê? Que a cada instanciação de um objeto, de uma classe distinta, que classes distintas que a gente teve? Pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, funcionário. Então, a cada vez que eu criei um objeto, instanciei, quer dizer, eu ganhei aquele lugar na memória para guardar os atributos,
A variável de referência P, né, chamando ela de referência porque ela guarda endereço, ela vai apontar para esse novo objeto nessa área de memória que a gente ganhou, perdendo sempre a referência, ou seja, o endereço do objeto anterior que ele tinha, tá bom? Então, se a gente voltar aqui, que eu quis dizer, então, a cada vez que eu coloquei um P aqui, né, ele tinha um endereço, ganhou um outro endereço, ganhou um outro endereço, ganhou um outro endereço, né? Foi isso que eu quis dizer aqui. Então, lembrando que esse objeto anterior, que nem, por exemplo, quando eu na segunda vez eu criei pessoa física, o endereço de pessoa física foi para P. E antes, dentro desse P, tinha o endereço de pessoa, que era o objeto primeiro que eu tinha criado. Então, esse objeto anterior, por exemplo, pessoa, ele vai ser destruído se não houver uma outra variável de referência que aponte para ele. Então, o que eu quis dizer aqui? Vamos voltar aqui no nosso desenho. Quando eu tinha aqui P, ele tinha o endereço de memória do objeto pessoa. Quando eu fiz esse P ganhar o endereço desta nova área, agora que é de pessoa física, este espaço de memória aqui do objeto pessoa foi perdido, ou seja, ninguém tem mais esse endereço, porque agora P ganhou o endereço deste outro aqui. Então, o que vai acontecer com esse local aqui, com esse objeto pessoa? Se ninguém mais na minha historinha tiver recebido este endereço, vai ser chamado um método que destrói isso daqui, libera esse espaço de memória. Isso aqui é feito automaticamente. No Java é feito automaticamente. É um método que a gente chama destrutor. O new é um construtor, né? Constrói essa parte, e existe um destrutor que vai limpar este local aqui de memória. Tá bom? Então, mesma coisa que vai ser aqui embaixo também. Quando esse P ganhar agora de pessoa jurídica, se este pessoa física que existia anteriormente também, ninguém tiver mais esse endereço, ele vai ser destruído. Mesma coisa aqui embaixo, quando o P ganhar o endereço de funcionário. Se pessoa jurídica ninguém tiver esse endereço de memória, ele também vai ser destruído. Um jeito, então, da gente não perder seria o quê? Criar um outro objeto do mesmo tipo, né? E jogar, por exemplo, esse conteúdo de P naquela variável de lá, tá? Naquele outro objeto. Aí sim, P pode ganhar um novo endereço, porque aquela outra variável de referência, aquele outro objeto, ainda tem aquele endereço do anterior. Então, um meio de a gente não perder, tá bom? Então, vimos essa conclusão e temos mais uma. A cada instanciação, né, que a gente fez, quer dizer, a cada vez que eu crio um objeto, por meio de P, é permitido a execução de métodos referentes àquela classe. Foi isso que a gente viu. Toda vez que P ganhou o endereço de um objeto agora correspondente a uma determinada classe, ou pessoa, ou pessoa jurídica, ou pessoa física, ou funcionário, toda vez que eu fosse executar um método, eu estaria sempre executando os métodos daquela classe, porque P, naquele momento, era um objeto, tinha o endereço de um objeto daquela classe. Então, é assim que funciona sempre essa parte de polimorfismo. E, por hoje, é só, tá? Encerramos aqui mais essa parte, onde nós falamos mais uma revisãozinha sobre herança e falamos do assunto polimorfismo. Até uma próxima